Ele estava muito na escola bíblica, ele estava quase um estudo, né? Amém, é verdade. Glória a No Deus. início estava tendo dificuldade na escola bíblica, né? Para aprender a ensinar, agora tem que também não perder também a prática de pregar, né? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com você. Amém? Seja com você, seja convosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue do nosso Senhor e Salvador, do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, Pai, te agradecemos pelo seu infinito amor, te agradecemos pela eterna salvação que o Senhor nos deu, meu Pai, esse dom, Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos resgatado, Senhor, das trevas e nos transportado para o seu maravilhoso amor. Como diz o Senhor Jesus, que a própria verdade das suas mãos, Pai, nenhuma criatura, nada, absolutamente nada, pode nos tirar da sua maravilhosa mão. Obrigado, Pai, por nos fazer tão justo como o Senhor é. Obrigado, Pai, como o Senhor Jesus assentou ao seu lado, meu Pai, à sua direita. Nós assentamos juntamente com Jesus. Obrigado, Pai, nos ensina, Senhor, a profundidade da sua espetacular obra na cruz. É o que lhe pedimos e já te agradecemos, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O irmão não está falando, é verdade. Que a Bíblia diz que a pregação da fé, né, evangelista? Mas eu não sou bobo, não, irmão. Eu utilizo meus estudos para entregar a fé, não, irmãos? Né? No estudo eu estou na fé, meu irmão. Estou na ousadia. Não é a fé em mim, é a fé em Jesus. Agora temos que falar da palavra dele. Porque é a palavra dele que é tudo, meu irmão. A gente tem que mudar a nossa consciência com relação à obra do Senhor Jesus. Né? Nós somos ensinados de maneira errada, de maneira religiosa. Nós somos ensinados de uma forma que nós somos o quê? O centro. Nós não somos o centro. Jesus é o centro de todas as coisas. Então, quando você é ensinado que você realiza tudo, que você faz tudo, é errado, as coisas não vão dar certo. Vai trazer para você cansaço, fadiga, ansiedade, frustração, né? Então, meu irmão, o Espírito Santo, nesses últimos dias, ele está resgatando o verdadeiro evangelho, que traz Jesus como centro. A obra de Jesus é tudo, meu irmão. Ora, né? E tudo é ele. E isso que transforma a vida, evangelista Lantes. Não traz peso, mas traz força, confiança, sabe? Segurança. É isso que muitos não têm hoje em dia dentro da igreja. Outros estão cansados, né? Outros estão, como posso te dizer, desanimados. Não estou esperando mais nada, né? Não, eu já sei tudo de igreja, já fui tantas vezes na igreja. Por quê? Porque ele não está vindo na igreja com entendimento, mas sim debaixo de uma religião, né? E nós sabemos disso, e tudo que o Espírito Santo não quer é que nós sejamos religiosos, mas sim crentes, no sentido da palavra crer, não naquele sentido, né, religioso. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por compartilhar mais uma vez com os irmãos, amém? A palavra dele. Amém? Agradecer ao nosso irmão Lucas, que está na frente do grupo para jovens, me ter convidado, amém, irmãos? Eu sou fominha mesmo, evangelista. Me convidou, velho. Não vou falar, não. Amém? Amanhã eu vou trazer a palavra de novo. Amém? Os irmãos já estão convidados. É sobre a segunda parte, né, de José do Egito. Glória a Deus. E é isso mesmo, a gente vai crescendo, sabe? Muitas das vezes a gente tenta querer servir o Senhor Jesus, mas olhando para nós, né? Não dá para olhar para nós, irmãos.
Sabe, você tem que acreditar que o Espírito Santo vai lhe capacitar, né? E é isso. Sempre desafios da escola bíblica é um desafio. Quarta-feira é um desafio, mas eu aceito o desafio, meu irmão, porque nós crescemos. Amém? E hoje, pela graça, pelo favor do nosso Senhor Jesus, vamos falar sobre algo extraordinário. O Espírito Santo está renovando nesses últimos tempos, na vida, no seio da igreja, que é a justiça que provém de Deus. Amém? É um termo que eu amo e que eu desejo falar, pregar sobre isso, porque transforma a vida. Amém? Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele se tornou o nosso sumo sacerdote, o representante do homem para com Deus. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, irmão, depois, meu irmão, de subir aos céus, né, ele se assenta ao lado direito de Deus. Tremendo, como homem. Porque Deus, Jesus já era. Né? Eu estava meditando, né, ali. A Bíblia diz o seguinte: qual dos anjos, isso é Hebreus, qual dos anjos Deus disse, assenta à minha direita? Nenhum anjo, né? Então nós temos que combater ideias que tentam diminuir Jesus. Não, Jesus é o grande eu sou. A Bíblia diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Amém? A Bíblia diz lá no início, me falha a memória, capítulo 1, versículo 8 de Apocalipse. Né? Eu sou aquele, né, que era, que é, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Jesus falando isso. Amém? E assim, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ora, meu irmão, Jesus é o próprio Deus. Acreditamos num Deus que coexiste em três pessoas. Isso é extraordinário, eu acho extraordinário isso. Deus existe em três pessoas. E não são três deuses, né? É um Deus que coexiste em três pessoas. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira, mas meu pecado tinha que ser pago para satisfazer a natureza de Deus, que é a justiça. Deus é justo, Erlan. É o único ser que existe que é justo. Nosso Deus, o nosso Pai é justo. Então Ele pode me amar e me salvou e habita dentro de mim, porque os meus pecados foram pagos. Quantos? Todos. Todos. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, no início de Hebreus, tendo Jesus purificado os nossos pecados, se assentou. Se tivesse um pecado seu, evangelista, sem perdão, Jesus não poderia assentar. Ele não poderia descansar. Então a obra dele foi feita. Toma posse pela fé, porque nós somos da nova aliança, aliança maior. Ora, vamos ler Hebreus, não aqui, nem em casa, nem em casa. Amém? Que Hebreus fala que nós participamos de uma aliança maior que a de Moisés. Amém? E é pela fé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. A justiça de Deus que foi nos concedida. Glória a Deus. Amém? Isaías 32, 17. Oi, irmão, você vai ficar lá no Data Show, não? Produção. Não, mas eu preciso aqui, ó. Estou produzindo um conteúdo para as pessoas. Ó, né, evangelista? A gente pode abençoar mais pessoas. A justiça de Deus. Isaías 32, 17. Glória a Deus. A produção tá. O telão tá conseguindo pegar e captar o telão, hein? O Data Show? Não tá? Produção. Focaliza ali, ó. Não, é ali, ó. Isso. Focaliza aí. Isaías 32, 17. A justiça de Deus. Olha só, evangelista Erlandes. Amém. É isso aí. Glória a Deus. E o efeito da justiça, olha que tremendo. O efeito da justiça será o quê?
será? Em primeiro lugar, evangelista Erlandes, paz. Você crê que Deus te justificou? Então você tem paz, né? Então você é uma pessoa que tem paz. Isso não quer dizer que nós não passamos por lutas, né? Momentos que nos causam ansiedade, momentos que nos causam realmente ali, a gente gasta um tempo, né? Passamos por desafios, né, cara? E o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, olha a operação da justiça, repouso e segurança. Não é por... Então, meu irmão, esses irmãos que foram ensinados errado, uma doutrina muito estranha. Tem dia que eles se consideram que são salvos, tem dias que eles consideram que não são salvos. Tem segurança isso? Isso não é uma doutrina de Deus, porque em Cristo nós temos o sim e o amém. Não é o sim, não é o talvez, né? Mas o sim e o amém acabou. É o que Deus pensa sobre mim, não é o que eu sinto. Não é minha consciência. Deixa eu falar uma coisa aqui, de terráqueo, né? Não é minha consciência daqui da terra, que é pequena, mas a consciência que vem de Deus. Amém? Vou preparar uma mensagem falando sobre consciência. Isso é muito importante. Amém? Então a gente sabe que o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Amém? Malaquias 4, versículo 2. Produção. Então a justiça, quando você toma consciência da justiça, te traz isso aqui. E é verdade mesmo, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? Isso. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. Quem é esse que nascerá? Jesus, a própria justiça de Deus. E saireis e crescereis como bezerro do cevador. Ou seja, muita alegria. Por ter nascido o sol da justiça, ele nasceu, ressuscitou e voltará. E já concedeu justiça para todos aqueles que creem no seu nome. Só que nós devemos tomar consciência dessa justiça. Aí ela vai produzir o que ela prometeu, que é a paz e segurança. Amém? Isaías 9, 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meu irmão, Jesus é o Príncipe da Paz. Amém? É interessante que Elias, evangelista Elias, do ponto de vista humano, ele falou para com Deus. Um homem usado, um profeta muito respeitado, mas que, como o irmão que esteve aqui fazendo a palestra, né, sobre a questão da depressão, ele passou por um momento depressivo mesmo, um momento de cansaço, de extrema ansiedade. Ele fugiu de uma responsabilidade que a princípio era menor do que aquilo que ele já tinha enfrentado. Não é isso? E Deus foi ao encontro dele. Deus não deixou ele passar fome, não deixou ele morrer naquela caverna, muito pelo contrário, Deus o restaurou. Amém? E a Bíblia diz que veio o quê? O terremoto, não é isso? Coisa grandiosa, né? E que a gente teme, né? O furacão, não é isso? O fogo. E a Bíblia diz que Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Mas quando veio uma brisa suave, Deus falou através da brisa. Meu irmão, Deus nos ama, sabe? Se as pessoas estão na carne ansiosas, ansiedade da carne, no espírito não tem isso. E se Jesus falar com você, meu irmão, ele vai falar com a paz do universo que ele tem. Porque quem tem todo o poder e toda a autoridade não precisa parecer que tem. Compreende isso? Ele não precisa, ele é. Amém?
Então, essa é uma profecia de Isaías para Jesus. E aqui tem todos os nomes do Senhor Jesus, o Pai da eternidade. Ele é o próprio Deus, Deus forte. Amém? Volta, produção. Pode passar? Pode passar? Do incremento, Isaías 9,7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino. Pode passar? Para afirmar e fortificar em juízo. Aqui um pouquinho mais. Em juízo, hein? Justiça. Desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Amém? Isaías 9, do 1 ao 7. Eu acho que eu falei, né? Eu falei. Amém? Romanos 5, do 1 ao 5, nós estamos falando sobre a justiça que Deus nos deu. Irmão, Deus quer nos estabelecer nessa justiça. Uma coisa é você ouvir falar sobre isso, Evangelho Cervantes. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Deus nos justificou. Outra coisa é você ser estabelecido nisso. Amém? Isso é muito importante. Seja estabelecido na justiça de Deus. Não é só saber, é se estabelecer. Amém? Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado. Por que está falando isso? Paulo tem uma revelação. Paulo encontra Jesus. Ele recebe todo o evangelho através de Jesus. Amém? Todo o evangelho, toda a revelação. Paulo era um doutor, um fariseu, doutor da lei. Então ele sabia muito de lei. Então sua mente estava enraizada, meu irmão, justificação pelas obras. Então Jesus faz uma lavagem dentro dele, revela ele. E Paulo parou com isso. Paulo, olha, ó, prega agora só justificação, não através dos 10 mandamentos ou de toda a lei, mas através do sacrifício de Jesus. Amém? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? A paz que eu tenho é por causa de Jesus. Temos que entender isso. Velha aliança não deu o Espírito Santo para ninguém. Deu? Diga-me. Não deu. O Espírito Santo é um presente da nova aliança através de Cristo. O Espírito Santo veio morar dentro de nós após a obra de Jesus, que nos purificou 100%. Amém? E hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Não porque nós nos esforçamos ou porque nós que fazemos algo para ele habitar. Não, por causa de Cristo. E o Senhor Jesus vai além. O Senhor Jesus diz o seguinte: o Espírito Santo vai estar com vocês para sempre. Né? Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça ou este favor. Romanos 5:2. No qual estamos firmes. Ora, está firme em quê? No favor? Na justiça? Ou nas suas obras? Isso é muito importante. Você tem que estar firme em quê? Na obra de Jesus. Isso é muito importante, porque você ainda tem uma carne que é daqui de baixo, Evangelho Cervantes. E é bem provável que você não acerte tudo para o que você queria. É bem provável que você se sinta mal de vez em quando. É bem provável que você fique desanimado, tome decisões erradas, mas a sua base tem que ser firmes no favor. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:3 agora. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é um presente, é um dom. Você não merece, mas Deus te agraciou com esse dom. Tremendo isso, né? Isso nos torna mais humildes, sabe?
Dificilmente uma pessoa que é exposta a ensinamentos da verdade, que é o favor de Deus e a justificação pela fé, evangelização, ela vai se tornando mais humilde, que ela não vai ficar batendo no peito. Eu tenho o Espírito Santo porque eu conquistei, eu também faço isso. Não é bem assim. Amém? Romanos 5,17. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos. Porque se pela ofensa de um só, quem? Adão. Interessante, eu estava meditando, né, irmão? Foi Adão que comeu o fruto primeiro? Foi. Mas Deus responsabilizou quem? Ele. Por quê, irmão? Isso aí. A responsabilidade é dele, não era da mulher. Ele não tinha autoridade para falar assim, que é isso, mulher? Com o palavreado de hoje, viaja não. Não, isso é problema seu, eu respeito. Deus nos deu uma orientação para não tocar nesse fruto. Olha tantos frutos aqui. Agora, o único, você não desconfia que tem uma coisa errada, né? E isso, meu irmão, é muito importante. Mas seria como pode dizer? Seria algo para uma nova mensagem. Porque nós vemos hoje, muitas das vezes, os homens, sabe, não tomando decisões. Os homens transferindo sua responsabilidade para as mulheres. As mulheres tomando decisão pelos homens, não está errado, irmão. A Bíblia está vasta evangelização de exemplos. Quem? Jó. Justamente. Então, nós podemos entender, que existe um espírito maligno, que ele é o que? Especialista para usar a mulher em determinadas situações para atingir homens de Deus. Concordam comigo? Amém? Então, se Deus lhe deu a primazia, né? A cabeça, não é isso? Você tem que assumir sua responsabilidade, meu irmão. Mesmo que você erre. Se for errar, que seja uma decisão minha. Eu não posso errar por decisão dos outros. Concorda comigo? Assim, meu irmão, não é na ousadia, porque isso pode ser muito mal interpretado. Mas o que nós vimos hoje, muitas das vezes, homens abrindo mão da sua autoridade. E Deus cobrará. Não cobrará com te jogar para o inferno. Não, irmão, não pensa nisso. Não é isso? Mas te cobrará o quê? Eu te dei autoridade. Por que você não usou? Né? Nós tem tantas passagens que dá uma base no que eu estou argumentando. Tantas. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais. Está vendo, irmão? Adão pecou, toda a ruindade, a morte, todo o mal entrou. Pela ofensa de um. Não foi pela multidão dos pecados de Adão. Um pecado. Compreende isso? Muito pouco. Foi um erro grave, mas um pecado. Toda desgraça veio. Mas Deus é extraordinário. Deus tem todo o poder. E jamais Deus deixaria uma criatura ter algum tipo de vantagem sobre a sua obra, sobre o seu poder. Sabe? Deus é tanto poder que a nossa mente humana não consegue imaginar. Então, olha que a obra de Deus, meu irmão. Muito mais os que recebem a abundância. Abundância quer dizer o quê? Muito. É receber, não é comprar. Não é merecer, não é galardão. É receber. É uma atitude que você tem que ter no espírito. Porque a sua carne, desde criança, você é ensinado o quê? A mérito, né? Fez, tapinha nas costas. Não fez, muitas das vezes o reão, né, comia. Não é isso? Não estou falando entrando no sentido de educação, não é isso. Mas isso também vai nos condicionando ao quê? A ter uma mentalidade de querer sempre receber através do mérito. Com Deus é diferente, olha só.
muito mais os que recebem a abundância do favor e o dom da justiça. Justiça não é um galardão, justiça não é uma conquista, a justiça divina é um dom que é nos dado através da obra de Jesus. O homem não tem participação nenhuma na obra, nenhuma. Você chega à conclusão pelo Espírito e pela palavra de Deus. O que o homem tem? Se um homem chegar lá no céu e falar, estou aqui porque eu fiz, está errado. Vai em Apocalipse, fala, meu irmão, que a Bíblia fala o seguinte, em Apocalipse, que todos, pelo sangue do Cordeiro comprou. É o sangue do Cordeiro que nos comprou. Não há mérito para homem. Dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aí alguns podem falar, é vida espiritual. Né? Vida espiritual. Tudo é em vida espiritual. Saúde espiritual. Não, está errado. Jesus disse o seguinte, aquele que abandonar casa, né? Pai, família, não é isso? Receberá muito mais ainda neste tempo, nesta vida. Né? A Bíblia diz que devemos buscar o que em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua? E o que vai acontecer? As demais coisas, mas exige fé. Existe confiança nisso que Deus está falando. E outra coisa, é um relacionamento de fé e confiança em Deus. Porque se você crê nisso, evangelista Erlando, de acordo com a religião, não vai acontecer isso. As coisas não vão ser acrescentadas. Porque o Espírito Santo, como o Senhor Jesus disse, ele testifica da verdade. Se você recebe uma coisa de uma forma que você está crendo errado, não é verdade, ele não pode testificar. Compreendeu? Ele te ama, você é salvo, mas ele não pode assinar embaixo de uma mentira que você está crendo errado. Não pode. Amém? Então, quando você crê nisso, você busca o reino de Deus, é a justiça do reino, que não é a justiça desse reino, é a justiça do reino, o que vai acontecer? Você vai reinar em vida, não é isso? E todas as demais coisas, tudo, irmão, será acrescentado, né? É uma promessa que às vezes nós esquecemos. Mas de Jesus não pode mentir. Era verdade. Invista o teu tempo no reino de Deus. Amém? Dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por um só. Não é por vários. Por dois. Por você e por Jesus. Não é. Então, a centralidade, o Pai quer que você veja Jesus. Porque Ele te vê através do sangue. Lembra do propiciatório, do santo lugar, que o sumo sacerdote na antiga aliança entrava uma vez por ano, lembra? Para aspergir o sangue, representando toda a nação. E quando Deus olhava o sangue entre os querubins, que era a tampa, né? Que estava por cima da lei, falando que o sangue está acima da lei, não é isso? Deus aceitava toda a nação de Israel durante um ano. Só que sangue de animais não tira o pecado, apenas encobre. Mas o sangue de Jesus, uma vez por todas, nos purificou. Tanto que Jesus não precisa morrer várias vezes, meu irmão. Sai da velha aliança, vem para a nova e fica na nova. Amém? Não descaia da graça, como Paulo disse, né? Mas fica no sangue. Amém? 5,17, vamos para 2 Coríntios 5,21. Estamos falando sobre a justiça que o nosso Pai nos concedeu pelo seu amor. Porque ele disse lá em Romanos, sabe? Fala com Paulo. Paulo fala, cheio do Espírito Santo, porque acreditamos que as Escrituras foram homens inspirados pelo Espírito Santo, amém? Paulo fala assim, olha, Deus tem... Ele cita Moisés, né? Deus tem misericórdia porque Ele quer ter misericórdia, amém? Cara, é tremendo Deus, cara. Nosso Pai é tremendo. Jesus, eu lembrei de uma passagem, uma parábola. Jesus, lembra da parábola lá do... Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome da parábola. É o show dos trabalhadores da vinha. Não sei se o nome é esse. Lembra que
que Jesus fala uma palavra, fala que um empregador chamou pessoas para trabalhar e combinou um denário, um salário, não é isso? Chamou 6 horas da manhã, não foi? Depois às 9, mas foi chamando assim. Quem começou mais cedo, trabalhou mais do que ele que foi chamado 5 horas da tarde. Mas todos foi combinado o quê? Um denário, um dinheiro, ou um salário. Na hora do pagamento, os trabalhadores da vinha. Na hora do pagamento, evangelista Erlando, que é natural do homem, a justiça do homem, virou para o patrão e falou assim: olha, você vai pagar o mesmo para mim do que esse cara aí que começou a trabalhar 5 horas, eu trabalhando desde 6 horas da manhã. E a resposta de Jesus é tremenda. Ele, mas olha, não estou fazendo justiça com você. Eu estou pagando o que eu combinei. Agora, se eu quero dar o mesmo para você, o mesmo para esse que trabalhou menos, o quanto dei para você, isso é coisa minha. Ou a minha bondade é mal aos seus olhos. É por isso que muita gente, evangelista Elane, não aceita que o ladrão da cruz tenha sido salvo. Por quê? Porque a bondade aos olhos das pessoas é o quê? Mal. Sim. Justamente. 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 É porque segundo a nossa justiça, Deus não pode fazer isso. A justiça humana fala que não pode. Deus não pode fazer isso. Não, assim, você não pode dar a salvação para ele. Olha, eu aguentei vento, aguentei tanta coisa aí. Ele não fez nada, ele recebeu. Aí Deus fala, ué, eu faço do que é meu o que eu quero. Não tem que dar satisfação a você, não. Ou a minha bondade aos seus olhos é ruim. Olha, isso é tremendo mesmo, porque realmente, para o ser humano, ele não aceita que Deus faça bondade para o outro. Quantas vezes, meu irmão, tem pessoas dentro da igreja que ficam com raiva quando uma pessoa é curada? Tá? Ela fica com raiva. Exemplo bíblico, Jesus. Lembra de Jesus na sinagoga? Ele chegou assim e falou com eles, com os religiosos: é certo curar no dia de sábado? Você não sabia o coração deles, né? Mas Jesus, vocês são tudo hipócritas. Qual de vocês, um animal que te dá, uma vaca que te dá leite, ou um animal que te carrega, cai no buraco, você não vai tirar no dia de sábado? Dá trabalho tirar, não dá? Dá. Agora, uma pessoa, né? Agora, eu tenho que lembrar se é a mulher encurvada ou o homem da mão mirrada. Eu não posso... vamos colocar a mulher, né? Eu acho que a mulher encurvada. Essa mulher também é filha de Abraão, né? Tá vendo como é que o ser humano é? A carne humana, que você tem também, vigia. Nós temos, né, na verdade. A carne humana não quer. Ela quer tudo bem para ela. E, se possível, através de merecimento. Tem que se alegrar, meu irmão. A pessoa foi curada, glória a Deus. Sabe? A pessoa casou, glória a Deus. A pessoa conseguiu um bom emprego, glória a Deus. Sabe, meu irmão? Tudo que esse negócio de inveja, você tem que lutar mesmo. Sabe? Não aceitar Satanás ficar falando para você, se aceitar sentimento. Satanás, ele conta com a carne, que a carne é decaída, não é isso? A Bíblia diz que nós lutamos, não é, evangelista? Existe dentro de nós aqui o que? Uma luta entre carne e espírito. A carne não quer fazer as coisas do espírito, e o espírito não quer fazer as coisas da carne. Então alimente seu espírito mais que a sua carne. Né? Porque se você alimentar mais a sua carne e deixar o seu espírito se alimentar, meu irmão, você vai fazer as coisas da carne. E as coisas da carne é o quê? Briga, inveja, todo tipo de coisa ruim, sentimento ruim, né? Egoísmo, desobediência. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito disso aí, irmãos. Estamos falando sobre a justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu um pecado. Você sabia que Deus não aceitava nenhum sacrifício de animais com alguma doença, qualquer mancha? Não tinha que ser um animal perfeito. Já mostrando qual seria o sacrifício que, sem nada, Jesus não tinha nada. Jesus enxergava muito bem.
Hein? Jesus tinha a pressão exata. Né? Jesus dormia muito bem. Amém? Jesus tinha uma mente abençoada. Jesus não tinha medo. Jesus tinha muita paz. Jesus tinha uma pele perfeita, igual de bebê. Amém? Toda saúde Jesus tinha. Né? Nenhum pensamento, os pensamentos de Cristo eram abençoados, que agradavam o Pai. Assim como o sumo sacerdote na velha aliança, ele tinha uma faixa na cabeça dizendo santidade ao Senhor. Até os pensamentos do povo de Israel eram purificados. Seus pensamentos, meu irmão, são todos purificados. Sabe? Mas irmão Vitor, estava assim, eu tive um pensamento tão ruim, né? Já foi purificado. Os seus pensamentos foram purificados, amém? É tremendo o que Deus fez, a obra de Deus é perfeita, meu irmão. Glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós. Sabe? Toda enfermidade foi no corpo de Jesus. Toda dor também espiritual, dor da alma, toda depressão, toda ansiedade, toda enfermidade, diabetes, pressão alta, sabe? Ansiedade, depressão, tudo foi em Jesus. Para que nele fôssemos feitos, toda a sua injustiça, toda a podridão da humanidade caiu sobre Jesus. E o que ele fez? Ele passou toda a sua saúde física para você, toda a sua saúde espiritual para você. Amém? O pecado traz a morte. Matou Jesus. O seu pecado matou o corpo de Jesus. Mas Deus ressuscitou Jesus sem nada. E te deu tudo, te deu toda a saúde. Mas nosso foco é justiça, amém? Toda justiça. Você é tão justo como Jesus é justo no céu. Como diz a Bíblia, assim como Ele é no céu, eu sou na terra. Amém? Tremendo isso, né, irmão? E essa justiça que Deus, né? Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós, para que nele, em Jesus, não em mim, não em nenhum profeta, mas em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando você aceita Jesus, você se torna tão justo como Jesus é. Amém? 2 Coríntios 4,13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, não é espírito de obra. Fé. Como está escrito, crie. Por isso, falei. Quando Jesus, o Espírito Santo, te convenceu que você é um pecador e precisava de Jesus, você não falou? Eu aceito Jesus como meu único, suficiente e eterno Salvador. Crie, falei, recebi a salvação, recebi o Espírito Santo, sou salvo, glória a Deus. Então, temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei, nós cremos, Paulo falando, também, eu creio também, você crê também que você é justo, como Jesus disse na sua palavra? Por isso também falamos, vamos completar? Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Você é eterno, meu irmão. Você é eterno, está morando num tabernáculo por um tempo aqui na terra. Mas um dia você vai sair desse corpo, amém? E aí você vai sentir toda a vida que Deus já te deu, né? Ainda não conseguimos sentir toda a vida que nós temos, amém? Porque ainda estamos num corpo que cansa, que precisa alimentar, que precisa dormir, né? Que às vezes se preocupa. Então a gente está experimentando toda a vida, né? Mas um dia você vai experimentar, sentir toda essa vida, né? Acabou, né? Hebreus 10, 38. Mas o justo
Uai, Jesus te tornou justo, Erlandes? Te tornou justo, Isaías? Te tornou justo? Então agora você tem uma condição. Quem é justo tem que viver pela fé. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, meu irmão, isso não é uma palavra para te colocar medo. É uma condição do justo. O justo necessariamente ele tem que viver pela fé. Compreende isso? Porque está feito. Você é salvo. Você é curado. Você é liberto. Você é sarado. Então mude a sua fala. Comece a agradecer o que é. Essa é a verdade. Isso agrada a Deus. E Satanás faz de tudo para você desagradar a Deus, tá vendo? Você pode desagradar, mas Deus nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. E provavelmente na sua vida cristã, Jesus agradou a Deus. Você já teve períodos que você não acreditou. Mas Deus nunca vai te abandonar. Jamais. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, esses versículos, claro que tem muito mais, evangelista, mas esses versículos é para te estabelecer na fé. Mas, como somos da fé, o justo viverá pela fé, temos que dizer, por isso falei, nós cremos também, por isso falamos que nós somos a justiça de Deus em Cristo. Você tem que dizer, você tem que falar, sabe? Nós aprendemos a não falar. Entende? Você não pode falar, porque a gente lê muito provérbios, né? O poder da vida e da morte está na língua, mas a gente tem receio da morte, mas a vida precisa fluir através da boca. Por isso que você tem que falar aquilo que é a verdade, não aquilo que você sente. Sabe? Hoje eu gostei muito. Minha irmã chegou, né, no trabalho, falou assim, não posso falar, né? Eu já estou treinado a não falar o que ela fala. Mas quando a pessoa está muito cansada, não vou fazer vocês falar. Ela fala que faleceu. Não é isso? Tem outra palavra, só que não vou falar. Né? Aí a minha mãe, muito humilde, falou assim, não, tá errado, pode falar assim. Você está falando errado. Você deve uma maldição para você. E é verdade, você tem que começar a tomar consciência. O que o apóstolo Paulo diz, né? Você mudar o mundo através do quê? Do pensamento, não é isso? A consciência, a percepção. Meu irmão, para de falar negativo, para de ser negativo. Sabe? Isso é fé. O mundo é loucura. E até para alguns irmãos da igreja, é loucura. O irmão Jorge foi curado. Pergunta a ele qual foi o processo. Foi um processo, não foi alguém colocar a mão na cabeça dele e foi curado. Ele abriu a boca, meu irmão, em condições negativas. E pessoas que estavam perto dele não tinham a fé que ele tinha. Ele abriu a boca. Hoje está curado. Amém? Então vamos aprender com o Espírito Santo a falar, a agradecer, igual você no emprego. Você tem que falar, graças eu te dou, Senhor Jesus, que eu já estou empregado. É assim. Muda a sua fala. Começa a trabalhar. Amém? Então você tem que falar que você é a justiça de Deus em Cristo todos os dias. Para você se estabelecer nessa justiça. E vai acontecer o quê? A paz, a segurança. Na sua mente, não, é uma coisa extraordinária. Você é justo, não tem nada que possa abalar o que Deus fez em você. Nada. Você é a justiça de Deus em Cristo. Essa obra é extraordinária. E é sabendo do favor de Deus que eu começo a produzir frutos de santidade. É isso? Eu agradeço a minha oportunidade. Espero que os irmãos tenham colocado a sua fé na palavra de Deus, na justiça de Deus. Estabeleça, meu irmão. Esse ensinamento ele é pouco ensinado, evangelista. Deus me trouxe ele, sabe? Tem sido bênção para mim, para os meus amigos, para minha família, sabe? Mas ele é pouco ensinado. Pouco ensinado. Como também o sacerdócio do Senhor Jesus.
O Senhor Jesus é nosso sumo sacerdote, nosso representante, muito pouco ensinado. Não nessa igreja, que é pela graça do Senhor Jesus. Nós temos lutado pela palavra de Deus em primeiro lugar. Temos enfrentado lutas, né, irmão? Mas a vitória é certa. Eu agradeço a oportunidade. Vamos receber o presidente de jovens dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que as palmas louvem o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agradecer o Vitor, né, pela mais uma vez, boa palavra aqui. Com certeza nós aprendemos ainda mais, né, sobre nosso Senhor Jesus, sobre a graça, o amor do nosso